O sucesso, ele é uma jornada solitária. E se o seu sucesso vem pelos estudos, os estudos também é uma jornada solitária. Então, em algum momento dessa jornada toda do estudo, você tem que chamar para si a responsabilidade pelo sucesso. Ninguém vai ler um texto por você, ninguém vai fazer uma redação por você, ninguém vai fazer uma prova por você, um simulado, preencher um gabarito, enfrentar a plateia, fazer um exame oral, ninguém vai fazer seminários por você. Quer dizer, em algum momento dessa etapa toda do desenvolvimento, você vai ter que chamar para si a responsabilidade. E aí, nesse momento que muitos estudantes começam a ter grandes obstáculos. E um dos maiores obstáculos é este: como é que eu estudo? Como é que eu me preparo? Então você encontra esse cenário de muitos estudantes que começam a estudar, estudam de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, lê, relê, termina, não entende nada, ou quando entende, no dia seguinte não lembra de nada, eles não memorizam o conteúdo, e é onde esse estudante começa a duvidar da própria capacidade de se realizar pelos estudos. Então ele começa a pensar: poxa vida, está muito difícil eu conseguir me realizar pelos estudos, e essa era a herança que meus pais deixaram para mim, e eu não vou conseguir honrar com isso. Então esse estudante que não sabe estudar, esse estudante que não sabe aprender, esse estudante que não tem uma memória fortalecida, ele começa a perder. O que ele perde? Ele perde tempo, e perde-se muito tempo buscando, fazendo reestudo. Ele não aprende nada, tem que estudar de novo em casa. Eles acabam apelando para as chamadas memórias artificiais, que é escrever desesperadamente tudo que o professor fala, que aí faz com que ele não preste atenção na aula e dessa forma também comprometa o aprendizado. Tem estudantes que levam gravadores para a sala de aula, não resolve nada também porque ele perde a comunicação não verbal, que não é só aquilo que o professor fala que conta, tem também outros elementos que compõem o conjunto do aprendizado, e eles perdem, além de tempo e de dinheiro. Aliás, o dinheiro é tão importante quanto o tempo, porque você faz uma faculdade, você paga uma nota de mensalidade, gasta com combustível, gasta com alimentação, para você assistir aula, e no dia seguinte não aprender nada, com cursos de idiomas ou outros tipos de curso. Você faz uma pós-graduação, faz um curso de idiomas, paga uma fortuna para não aprender nada, porque você esquece tudo. Então você perde tempo, você perde dinheiro, e o pior de tudo, você perde a esperança, porque você depositou nos estudos o seu sucesso pessoal, o seu sucesso profissional, né, a sua autorrealização. Mas como os estudos não estão acontecendo, você acaba muitas vezes perdendo a esperança de se realizar pelos estudos. E aquela pergunta: o que eu vou ser quando crescer, ela simplesmente se torna algo, um buraco negro, você acaba perdendo totalmente o chão. O problema da maioria dos estudantes é que não falta capacidade, não falta inteligência, não falta raciocínio, falta método. Qual a diferença de você e de um nerd? Quem é o nerd? O nerd é aquela pessoa que senta na primeira fileira, cruza os braços, não anota nada e só tira 10. Como é que eles pensam? Como é que eles estudam? Quais são as estratégias que eles utilizam? Como eles se preparam? Então o que acontece? Essas pessoas, esses chamados nerds, né, que passam em primeiro lugar nos melhores vestibulares, que passam entre os 10 primeiros nos melhores concursos públicos, que não viram empregados e sim empregadores, essas pessoas que se realizam muito cedo, saem de férias mais cedo, ganham fortuna, essas pessoas que acabam de alguma forma controlando o restante do mundo, as que acabam liderando por natureza, qual é o diferencial deles? Eles não têm mais inteligência ou mais capacidade do que você, a menos que seja uma pessoa superdotada, mas aí é outro patamar, é outra discussão. Qual a diferença deles? Eles têm um método de estudo e eles têm um método de memorização e uma memória fortalecida. Já conversou com essas pessoas? Já viu como é interessante ouvi-las? Como que eles falam de fatos, eles citam eventos, eles contam datas históricas, eles falam nomes de personagens, eles não erram, eles passam com uma precisão e passam com uma credibilidade que eles acabam sendo respeitados e lideram de uma maneira natural. Então a memória, ela é uma forma de diferenciação no mercado de trabalho, uma forma de diferenciação nos estudos. Por isso que nosso curso se chama curso de estudo e memorização. Você aprende estratégias de estudo, e aí ao longo de 16 anos eu venho estudando essas pessoas especiais, esses chamados gênios, como eles estudam,
como eles se preparam, quanto tempo eles se dedicam, quais são as melhores estratégias, o planejamento que eles fazem. Então, no curso Estudo e Memorização, eu acabei mapeando os melhores comportamentos dos melhores estudantes, tá? E junto com isso a gente aprende a criar um plano de estudo personalizado, que plano de estudo você não procura na internet nem no Google. O plano de estudo que serve para o João é diferente do plano de estudo que serve para a Marília e que serve para o Epitácio, você tem que saber exatamente qual é o plano de estudos adequado para o seu estilo, porque depende da sua preparação, depende da sua formação, depende do seu vocabulário, depende de uma série de elementos para você determinar o plano de estudos. Então eu ensino os fundamentos corretos de como construir um plano de estudo seu, personalizado. Você aprende junto os métodos de estudo, aí são os melhores métodos de estudo, tá sempre pautados assim, né, nos melhores estudantes, o que eles faziam para conseguir êxito nos estudos. E junto com o estudo, a gente tem a memorização, porque não adianta você ter um bom plano de estudos, não adianta você ter bons métodos de estudo, se na hora de estudar você não consegue lembrar daquilo, gravar na memória, na hora de fazer a prova você não consegue lembrar daquilo que precisa. Então a gente aprende a estudar e a memorizar. E quando a gente fala em memorização, nós estamos falando do quê? De um método bem moderno, bem atualizado. Por que esse curso é o melhor do Brasil? O curso de estudo e memorização, ele é um curso onde tem experiência, teoria e prática. Então, eu, como mnemonista profissional, tenho 16 anos no mercado, 16 anos viajando o país inteiro. Nós já passamos por todos os estados brasileiros, cidades acima de 200 mil habitantes, nós já estivemos em todas as cidades do país. Então, é um curso que teve uma temporada Brasil de 16 anos ininterruptos viajando o país com esse método. Então, eu tenho uma experiência muito larga nesse ramo de memorização. Aliás, sou hoje no país o profissional mais bem preparado para falar de memorização no país. Tem uma base teórica muito forte, então a minha base teórica não foi livros e muito menos vídeos na internet. A minha base teórica foi a computação. Junto com a computação eu estudei ciências cognitivas e filosofia da mente pela Unesp. Lá nós desenvolvemos e pesquisamos estudos e modelos mentais para estudar a memória do ponto de vista da computação. Então o nosso sistema de memorização ele é inédito, porque a gente trabalha a memória como uma função, memória funcional. Não existe nenhum modelo parecido no mercado. Desse modelo a gente conseguiu extrair 7 livros, são os meus 7 livros publicados, dos quais 3 estão na lista dos livros mais vendidos de memorização do país. Então você tem aí essa base teórica muito forte e também a prática. Então qual é a diferença desse curso para os outros cursos do mercado? Esse curso nós provamos que funciona, porque nós fomos homologados. Então em 2006 eu ganhei o título de Homem com a Melhor Memória do Brasil. Então o método de memorização que eu ensino, ele foi provado que realmente funciona, e nós recebemos também o título de mnemonista profissional. Então você tem a garantia de que o método que você está fazendo é um método inédito, é um método inovador, é diferente do que existe no mercado e é um método que funciona. E por que você deve fazer um curso de memorização junto com um curso de estudos? Porque o que derruba um estudante é a memória. Então a gente fez uma pesquisa junto com a Humana Educação, nós fizemos uma pesquisa, quais são os fatores que determinam o insucesso numa prova de concurso, vestibular ou qualificação profissional. Então muitos estudantes relataram que não passou por uma única questão que ele não lembrou, ou porque no momento da prova ele não lembrou de um ponto importante que faltou. Então a memória ela é determinante no sucesso ou no fracasso das provas. Então se você nunca pensou em fazer um curso de memorização, convido você a pensar muito sério neste assunto, porque a memória é um grande diferencial, tanto na hora de armazenar quanto na hora de lembrar. E uma coisa que nós trabalhamos nesse curso, que nenhum outro curso no país trabalha, é técnicas de recordação. Se a memorização é um processo ativo, você tem que ter técnicas de memorização. Existem também técnicas especiais para recordação, para evitar o famoso branco na memória que pode acontecer na hora da prova, porque existem circunstâncias no momento da prova que podem induzir ao bloqueio. É circunstância como um estresse na hora de chegada do local da prova, ou algum tipo de colocação do professor que deixa o aluno nervoso. Isso tudo pode gerar um apagão e aí você perde o seu tempo, perde o seu dinheiro, porque você não consegue realmente
se desenvolver ou lembrar daquilo que é importante. Tendo técnicas de recordação, você consegue lembrar sim e lembrar detalhadamente. E muitas pessoas perguntam também, Renato, o que garante que eu vou aprender no seu curso de memorização, já que eu fiz outros cursos de memorização e não deu certo? Bom, eu lhe convido a fazer uma pesquisa. Se você já fez algum curso de memorização e se decepcionou, verifica se o outro curso de memorização, verifica primeiro se ele tem um fundamento teórico baseado em fundamentos científicos. Se esse curso de memorização já foi apresentado em programas de televisão, nos melhores programas de televisão, se ele já foi pauta dos melhores jornais do país, se ele já esteve uma divulgação nas melhores revistas do país, se esse curso já foi apresentado para técnicos do MEC, se esse curso já foi aprovado por pedagogos, se o autor desse curso tem algum livro publicado e se entrou na lista dos mais vendidos, se esse treinamento ele tem uma homologação oficial ou se esse autor desse curso já ganhou algum tipo de recorde de memória, ou seja, se ele provou que o treinamento dele funciona. Então existem muitos métodos no mercado, se você já fez algum anteriormente e se decepcionou, infelizmente eu recomendo você a consultar melhor a fonte para verificar se realmente você fez um treinamento com uma fonte fidedigna. Então tem autores de cursos de memorização que prometem que você vai memorizar muito, porém ele mesmo não memoriza nada, ele mesmo nunca fez nada de especial com a memória, ou cursos de memorização que prometem que você vai estudar com mais qualidade se o sujeito nunca fez uma prova de concurso ou nunca leu um livro na vida. Então são generalistas que acabam muitas vezes reunindo informações e lançam como um curso. Então infelizmente a internet hoje permite isso. Mas a gente tem as credenciais para você consultar do Renato Alves, do método Renato Alves, para você pesquisar na internet. Com certeza você está nas mãos do melhor profissional de memorização atualmente. Nós somos líderes do mercado porque nós criamos um método patenteado e é um método inovador. A gente trabalha a memória funcional, é o nome do nosso sistema de memorização. Ele não é um sistema que você tem que treinar na tua casa. O nosso curso não é um curso de treinamento, ele é um curso de aplicação imediata. Então o que você aprender no curso de estudo e memorização, você já vai aplicar imediatamente nos estudos, aplicar na prova também. Então a gente vai trabalhar desde a parte de planejamento, de estudo, de elaboração de textos, TCCs, monografias, até a questão da memorização, da fixação em memórias de longo prazo e a recordação na hora da prova. Então ele é um curso completo que você vai trabalhar aqui. Nós temos hoje mais de 3.000 alunos que nos informaram que foram aprovados em provas, exames e concursos, em exames de qualificação profissional, em TCCs, em monografias, em mestrados, e nós temos mais de 250.000 alunos que fizeram nosso curso presencial em todo o país. E se você veio recomendado por uma outra pessoa que fez o nosso treinamento, então acho que não fica nenhuma dúvida. Se ela recomendou, basta você clicar aí no botão e já fazer a sua inscrição e começar o treinamento imediatamente. Se você já fez outros cursos e estava em dúvida, poxa, será que funciona? Para nós deixamos toda a nossa credibilidade, a nossa confiabilidade à sua disposição para você consultar. Então, se você tiver em dúvida, acho que não deixa a dúvida tirar mais uma oportunidade da sua vida. Faça o curso, eu lhe dou a garantia que você vai realmente se surpreender com o nosso sistema de memorização. Aceite esse convite para que eu seja o seu orientador e te mostre o caminho correto das pessoas de sucesso em provas vestibulares e concursos públicos. Como a minha mãe diz, a minha herança é o estudo. Se a sua herança é o estudo, então comece hoje mesmo a utilizar a sua capacidade, a desenvolver a sua capacidade cognitiva, usar a memória com inteligência, usar a memória com eficiência. Clica no botão abaixo, inscreva-se hoje mesmo nesse treinamento para que você consiga realmente entrar num patamar das pessoas especiais, daqueles que nós chamamos de nerds, aquelas pessoas que sabem estudar de verdade. Olha, é incrível o quanto as pessoas estão deixando de investir na memória natural e investindo em memórias artificiais. A memória natural é essa função que você carrega aí dentro da tua cabeça, essa capacidade de aprender, de armazenar e de recuperar, está sendo deixada de lado e sendo delegada para memórias artificiais.
Sem memória você não consegue ler um texto, sem memória você não consegue compreender uma aula, você não consegue elaborar um projeto, sem a memória o raciocínio não se manifesta, sem memória a inteligência não se manifesta. Se existe algo de importante que nós temos que investir é em fortalecimento da memória natural, da sua capacidade de memorização. A sua memória é o cofre mais seguro. Toda vez que você delega o conhecimento que deveria estar dentro de você, toda vez que você delega para uma memória artificial, mesmo que seja um pedaço de papel numa aula que você está anotando a matéria, você deixa de usar a memória natural. E a memória artificial, você sabe, ela queima, quebra, roubam, derrete, pifa. As memórias sofisticadas que a gente investe milhares de reais acabam muitas vezes ficando ultrapassadas e você não consegue sequer acessar arquivos que você gravou quando você utiliza um dispositivo mais sofisticado. Eu sou Renato Alves, recordista brasileiro de memória, recebi o título de homem com a melhor memória do Brasil e eu quero dividir com você essa expertise de 16 anos como professor de memorização, como mnemonista profissional. No melhor curso de memorização do país, você vai aprender como usar a sua memória com inteligência, como se concentrar nos estudos, em sala de aula, como ler com mais compreensão e memorização, como lembrar, como recuperar na tua memória aquilo que foi lido, como evitar esquecimentos que acabam acarretando em sérios prejuízos para a nossa empresa e para a nossa vida, para o nosso bolso, e você vai se surpreender com a capacidade de memorização que existe dentro de você e que você talvez não esteja utilizando. Venha conhecer este curso, é considerado o melhor curso de memorização do país e você vai com certeza se surpreender com os seus resultados. Clique aqui em Saiba Mais e nos vemos lá no treinamento. Meu nome é Christian, sou empresário, sou de Porto Alegre. O curso do professor Renato Alves me ajudou muito, tanto no meu dia a dia na empresa, no meu trabalho, como as questões na minha vida pessoal também. Muitas tarefas no dia a dia, muita correria, muita informação, quer dizer, muita coisa para a gente concentrar e conseguir focar naquilo que realmente é importante. Então, além do curso ajudar em tudo isso, o professor Renato ele ensina os mecanismos de funcionamento do cérebro, como é que faz para armazenar dados, para não dar branco na memória, para não esquecer coisas importantes do dia a dia. Então, o curso, recomendo o curso é fantástico, quem puder, assiste que vale a pena.